Olá, tudo bem? Seja bem-vindo ao canal Meu Momento com Deus. Nesta ocasião, mais uma vez, nós teremos o nosso estudo guiado, o nosso estudo da lição da Escola Sabatina. O meu coração, ele se alegra sempre de poder mais uma vez estar aqui junto com vocês, fazendo algo que particularmente eu gosto muito, que é de estudar a lição. Antes de nós fazermos o nosso estudo, hoje é sexta-feira, vamos fazer o estudo adicional. Mas antes disso, nós vamos fazer uma breve recapitulação de forma resumida, né? De tudo aquilo que estudamos durante a semana. E eu sempre relembro e confirmo que o mais interessante e o melhor é a gente fazer o estudo diário. Se você quiser, por exemplo, quem sabe você não teve tempo, né? A semana foi muito corrida, muito atribulada, muito cheia de problema. E aí você não estava com cabeça, não estava com tempo, mas agora está com tempo, está com cabeça, eu recomendo, eu aconselho que se você quiser, se for possível, veja os vídeos diário de cada dia, porque ali a gente estuda de maneira detalhada, aprofundada, faz reflexão, tira lição, né? É muito melhor. Hoje é apenas, vamos dizer assim, a comprovação do poder do Espírito Santo agindo em nós, em nos fazer lembrar de tudo aquilo que a gente estudou durante a semana, trazendo à memória os pontos que, quem sabe, mais nos marcou, que mais chamaram a atenção, né, que fizeram de alguma forma com que a gente relembrasse. Então, fica comigo até o fim, porque eu tenho certeza que Papai do Céu não apenas estará conosco, mas também irá nos abençoar. Tá certo? Um recado muito importante: não deixe de se inscrever caso você ainda não seja inscrito, para você ser notificado todos os dias que você precisa ter um momento com Deus, o estudo da sua palavra. Tá bom? Deixa o gostei, comenta, compartilha. Compartilhar é muito bom, porque vai fazer com que o canal cresça. E eu preciso da tua ajuda para isso. Quem sabe eu já esgotei toda a minha influência, né? Eu não conheço mais ninguém a quem eu possa pedir para auxiliar, ajudar no projeto do canal. Mas aí, se eu contar com a tua influência, quem sabe a gente conquiste aí mais e mais pessoas e, pelo poder de Deus, a gente alcance todo mundo. Já pensou? Pois é, eu creio que é possível. Só precisa o engajamento de todos. Tá bom? Vamos orar? Vamos orar para nós podermos recapitular o estudo da lição e também fazermos aqui o nosso complemento final, né, a cerejinha em cima do bolo, que é o estudo adicional. Oremos então? Senhor Deus, estás nos céus, muito obrigado, Pai, por mais uma oportunidade de poder estudar a Tua palavra, estudar a lição da Escola Sabatina. E nesta ocasião, mais uma vez, pelo poder do Teu Espírito, nós venhamos a lembrar todos os pontos, todos os temas, todos os assuntos, os versos, o contexto bíblico que foi nos apresentado durante, dia após dia, durante essa semana. Que tais estudos possam, de fato, ficarem firmes em nosso coração e que a gente não venha a esquecer. Senhor, queremos também te pedir o perdão dos nossos pecados. Faz com que a tua graça nos cubra e que por meio dessa graça a gente alcance a eternidade junto a ti. Nós pedimos todas essas coisas porque cremos no nome santo e poderoso do teu Filho amado, Jesus Cristo. Amém. Pois muito bem, vamos voltar para o tema de sábado, né, que é o primeiro tema do estudo da semana. E o tema de sábado é Vivendo a Lei. Eu quero reler aqui com vocês o verso para memorizar, que é apresentado no estudo de sábado. Diz assim, ó. Então o Senhor disse a Moisés: Assim você dirá aos filhos de Israel: Vocês viram que dos céus eu lhes falei: Não façam deuses de prata ao lado de mim, nem façam para vocês deuses de ouro. O estudo dessa semana trouxe à tona algumas leis que Deus passou para Moisés transmitir ao povo. E de forma muito clara, o verso expressa exatamente isso. Deus falando com Moisés e Moisés transmitindo ao povo a palavra de Deus. E o que é que Deus falou a Moisés? Deus relembrou o evento que eles tinham participado ali no momento da entrega do decálogo. No estudo da semana passada nós vimos exatamente sobre isso.
que o monte estava tremendo, estava fumegando, porque o próprio Deus tinha descido ali no monte. E Deus falou diretamente com o povo. Não foi utilizando ali a intermediação por meio de Moisés, não. Foi de forma direcionada. É tanto que o povo ficou amedrontado. Afinal de contas, eles ouviram a voz de Deus. E aí, agora com essas novas leis, Deus não falou diretamente com eles, mas pediu para que Moisés transmitisse a importância e relevância dessas leis. E aí nós vamos ver nos temas subsequentes da semana o motivo pelo qual Deus tinha dado essas leis. Então vamos para o tema de domingo, que diz o Código da Aliança. E aqui nós vimos a razão pela qual Deus tinha entregue essas leis. Deus, pouco a pouco, estava preparando aquele povo que outrora era um povo escravizado, um povo sem identidade, um povo sem propósito, sem futuro. E agora Deus estava fazendo com que aquele povo fosse uma nação organizada, reconhecida, abençoada, uma nação próspera. E para que tudo isso fosse uma realidade na vida daquele povo, o povo deveria ser uma nação organizada. E não tem como uma nação ser organizada sem a presença de leis. Então Deus entrega ali para Moisés leis que iriam auxiliar o povo a alcançar o objetivo de viver o propósito, a realidade e o princípio expresso nos 10 mandamentos, na expressão do caráter de Deus, que era exatamente o decálogo, as 10 palavras. Né? Nós vimos que ali a lei ela é santa, ela é perfeita, ela é justa, porque ela expressa exatamente as características, o caráter de nosso Deus, que é santo, perfeito e justo. Só que, se o povo fosse tentar viver a realidade do decálogo, eles não iriam conseguir. Como? Pessoas pecadoras, que passaram, quem sabe, boa parte da vida vivendo uma realidade distonante e aquém da vontade de Deus, iriam agora conseguir viver a realidade santa, perfeita e justa que era a lei de Deus. Então Deus instituiu ali leis. Leis, quem sabe, fizessem mais sentido para eles, leis, quem sabe, que fossem mais próximas do cotidiano, da rotina deles. Leis falando sobre a questão de propriedade, sobre o que fazer com relação a algum tipo de assassinato, a questão de violência, a questão de segurança, a questão do cuidado com o necessitado, coisas que eram do cotidiano deles. E essas leis seriam apenas um patamar, um andar, né? Um trampolim para eles conseguirem viver, vamos dizer assim, viver de maneira perfeita e agradável a Deus num aspecto de cumprir os 10 mandamentos. Então essas leis eram muito importantes, porque era o pontapé inicial para eles começarem a observar os 10 mandamentos. Afinal de contas, essas leis, elas não, podemos dizer assim, não descredibilizavam, não eram incoerentes com aquilo que estava expresso nos 10 mandamentos. Partindo para o tema de segunda-feira, o tema foi mais leis. E a gente viu aí durante essa semana pelo menos 3 capítulos dedicados para explicar, para trazer à tona essas leis. De fato, eram leis importantes. Haviam leis para, vamos dizer assim, os mais variados aspectos da vida e do cotidiano deles, da rotina deles. Interessante também que aqui no estudo da segunda-feira chamou a atenção para um ponto muito importante, que uma das leis que foram dadas ali a eles era a questão da obrigatoriedade deles celebrarem pelo menos 3 festas durante o ano. E essas 3 festas traziam à tona, relembrava a eles exatamente as experiências que eles tiveram de forma muito recente na vida deles, que foi a libertação do Egito e que foi a forma também como Deus sustentou e manteve eles ali no deserto. Então essas festas eram muito importantes e elas faziam parte das leis que foram dadas a eles. Partindo para o tema de terça-feira, nós tivemos o tema aqui,
o plano original de Deus. Ali, Deus falando com Moisés, ele descreveu qual era o plano dele com relação à conquista, né, à posse da terra prometida. E dentro do contexto que foi apresentado nesse estudo, os israelitas não iriam precisar fazer nada, pois o anjo do Senhor, o mesmo que estava ali na nuvem, que estava na coluna de fogo, esse mesmo anjo iria adiante deles para conquistar, para entregar toda a terra que tinha sido prometida para eles desde Abraão. Isso era muito importante. O estudo trouxe à tona que, tanto de forma muito presente, Deus já tinha manifestado como iria fazer isso. O estudo descreveu ali, por exemplo, o livramento que Deus operou frente ao exército dos egípcios na travessia do Mar Vermelho, como também em outros contextos futuros, né? Deus agindo de igual modo, como fez, por exemplo, no período do reinado de Ezequias, quando o rei Senaqueribe, o rei da Síria, foi lá, quem sabe, dizer alguns desaforos para o rei Ezequias. E aí o anjo do Senhor protegeu e livrou o seu povo. Assim como Deus estava se colocando, né, se propusendo a fazer exatamente isso em prol do seu povo, para entregar a terra prometida. Isso não seria de uma vez, não seria de repente. O próprio Deus disse, olha, isso vai acontecer de forma linear, né, pouco a pouco. Por que não poderia ser de uma vez? Porque Israel ainda não estava, podemos dizer assim, no seu nível, no seu patamar, que pudesse dar conta de todo aquele espaço, de toda aquela área geográfica. Israel ainda precisava se desenvolver e crescer ainda mais, para evitar outros tipos de problemas, como a questão de animais selvagens, né, e várias outras coisas que foram apresentadas no estudo de terça-feira. Então, o plano original de Deus era que eles iriam sim receber a terra, sem precisar fazer nada, sem precisar ir para a guerra, sem precisar pegar em uma espada. Infelizmente, nós conhecemos a história de como aconteceu, e as coisas não saíram como Deus tinha planejado, exatamente porque os filhos de Israel não obedeceram e não acreditaram nos planos de Deus. Que isso não venha acontecer na nossa vida, né? Que o plano original de Deus para mim, para você, venha a se cumprir. E que a gente seja co-participante desses planos benditos e abençoados. Partindo para o tema de quarta-feira, nós vimos aqui o tema olho por olho. E uma das leis que foram entregues ali para o povo foi exatamente essa questão aqui de olho por olho. E aí Jesus, em seu Sermão do Monte, cita, né, essa lei, dizendo o seguinte, olha, vocês ouviram o que foi dito. É olho por olho, dente por dente. Porém, eu vos digo o seguinte, e aí ele vai trazer à tona a essência, a verdade, o princípio presente na lei dada ali aos israelitas, que infelizmente, com o passar do tempo, foi ficando distorcido, foi tendo uma interpretação equivocada. E aquilo que era plano de Deus, a vontade de Deus, infelizmente veio a se perder, exatamente pela interpretação equivocada que os líderes religiosos da época de Jesus estavam transmitindo. Então Jesus aborda essas leis, esses assuntos, esses temas, exatamente para chamar o povo ao plano inicial que Deus tinha instituído, ao ideal de Deus, à vontade de Deus. Uma das coisas que a gente viu aqui foi o seguinte, embora essas leis buscassem um certo equilíbrio no tocante da justiça, o plano de Deus era que a gente seguisse os passos de Jesus. Como, Davi? Amando os inimigos e orando por aqueles que nos perseguem. Partindo para o tema de quinta-feira, nós abordamos aqui o tema da vingança. E esse tema é muito importante porque essa realidade da vingança, ela tende a surgir quando eu e você sempre passamos por algum tipo de injustiça.
E as leis dadas ali por Deus ao seu povo eram exatamente para evitar essa situação de injustiça. Porque quando acontece injustiça, o povo tende a fazer justiça com as próprias mãos. E quando o povo faz justiça com as próprias mãos, o povo tende a perder o tom e a medida. As coisas ficam desbalanceadas e desequilibradas. E isso não é bom. Isso não faz bem. Então, para que a gente não venha a viver uma realidade de vingança, a gente tem que buscar a justiça de Deus. E foi até reforçado aqui, no contexto de Romanos 12, 19, que a vingança não pertence a mim e a você, mesmo a gente estando passando por situações de injustiça. É aqui que a nossa fé é testada, porque nós temos que esperar o dia do juízo para que a vingança venha a acontecer. Não como prova de um coração, podemos dizer assim, enfurecido, enraivecido, um coração que ficou chateado, né, e carregou essa mágoa. Não, não por conta disso, mas porque o nosso Senhor Jesus Cristo prometeu vingar e retribuir a todos com base naquilo que fizeram. Então, eu e você receberemos sim uma retribuição. E a nossa expectativa é que a retribuição que a gente receba seja exatamente a coroa de justiça, a coroa da glória. Porque nós vamos buscar andar nos passos de Jesus. Nós vamos buscar fazer a vontade do Pai, nós vamos buscar obedecer às suas leis, para que a vingança não venha contra nós, mas sim contra aqueles que preferiram negar Jesus e se abraçar com o pecado. Agora nós vamos para o tema de sexta-feira, que é o estudo adicional, que é o complemento. E aqui tem dois textozinhos bastante interessantes, que vale a nossa leitura e a nossa reflexão final. Diz assim, ó: vivemos no território do inimigo, e não é de admirar que podemos ser atingidos por suas armadilhas. Quem não conhece o sofrimento causado pelo pecado? Infelizmente, essa é uma parte inevitável da vida. No entanto, Deus nos dá poder para lidar com essa realidade. Eu não sei se, durante a sua experiência de vida, você já teve a oportunidade de brincar ou de jogar um campo minado. Já viu o que é isso? Eu nunca ouvi falar nisso. É uma espécie de jogo em que os espaços estão escondidos e debaixo ou por trás desses espaços existem ali uma surpresa de uma mina ou então uma área segura, né? E aí você vai escolhendo ali as posições e existem grandes chances de você pisar numa mina, né? E aí quando você pisa numa mina, você perde o jogo. E eu uso essa analogia, esse exemplo, para trazer à tona a realidade em que eu e você vivemos. O mundo contaminado pelo pecado faz com que as armadilhas de Satanás estejam sempre à frente diante de nós. E vez por outra, a gente cai nessas armadilhas. E o texto trouxe à tona exatamente um ponto que, quem sabe, é comum a todos nós, que é o sofrimento causado pelo pecado. Eu creio que não existe ninguém que não reconheça que, de fato, o pecado machuca e o pecado, de certo modo, nos trata mal. Então, vivendo essa realidade, a gente é levado a refletir exatamente a nossa condição. Será que nós vamos conseguir? Aí é aqui que entra a promessa. Mesmo vivendo uma situação tão triste, que é a situação do pecado, Deus nos dá força vinda lá dos céus para lidarmos e para termos resiliência com a situação a qual nós estamos vivendo. E trazendo à tona ao nosso coração que é apenas por um pouco mais. Porque logo, logo, Jesus irá voltar e acabar com essa triste realidade do pecado. Olha esse segundo texto. Diz assim: o precioso Salvador enviará auxílio exatamente quando necessitarmos dele. Será que nós
estamos necessitando de Jesus? Esse ponto é interessante porque muitas vezes o ser humano ele tende a querer chamar para si a responsabilidade e a resolução dos problemas, até mesmo nos âmbitos espirituais. E isso é preocupante, porque Jesus virá nos auxiliar, é o que o texto diz. Mas isso só irá acontecer quando de fato eu e você reconhecermos que necessitamos dele. E que tal hoje seja o dia exatamente para a gente reconhecer essa necessidade vital da pessoa de Jesus Cristo em nossas vidas. E aí continua dizendo o seguinte, ó, o caminho para o céu é consagrado por suas pegadas, ou seja, ele deixou ali seu rastro, né, sua trilha para a gente seguir. Cada espinho que fere nossos pés, feriu também os dele. A cruz que somos chamados a carregar, ele a levou antes de nós. O Senhor permite que venham conflitos a fim de prepararem nosso coração para a paz. O tempo de angústia será uma prova terrível para o povo de Deus, mas será também a oportunidade de todo verdadeiro crente olhar para cima e ver pela fé o arco da promessa ao seu redor. Sabe o que é que esse texto está querendo chamar a minha e a sua atenção? Que embora eu e você estejamos sofrendo, embora eu e você estejamos cansados da realidade do pecado e quem sabe a gente já não aguenta mais, já estamos fartos dessa triste condição que é, de certo modo, forçada a nós, a gente deve lembrar que antes de nós, Jesus percorreu o mesmo caminho. Embora Jesus não tenha pecado, mas ele assumiu sobre si os nossos pecados e pagou o preço do pecado que eu e você deveríamos ter pago. Então, antes da gente, quem sabe, reclamar, murmurar, espernear, a gente lembre que nós temos um mediador, né, uma pessoa que está lá diante de Deus e que nos representa muito bem, que passou por tudo aquilo que eu e você estamos passando. Então é por meio dele que de fato nós teremos auxílio para continuar nessa jornada. E quando a gente, quem sabe, estiver passando pela maior prova da nossa vida, aquilo que quem sabe a gente vai pensar, chegou um ponto em que eu não consigo, eu não aguento, eu não sei mais o que fazer. Vai ser nesse momento que a gente vai ver o arco do Senhor. E o que significa ver esse arco? É exatamente a presença, o cumprimento, a comprovação do poder, da palavra, das bênçãos de Deus. Você lembra o que Deus falou para Noé? Nunca mais irei destruir esse mundo com água. E a prova disso será exatamente o arco no céu. Então, toda vez que eu e você olharmos para o arco, que essa mensagem possa vir à nossa mente, de que aquilo é a comprovação do cumprimento da palavra de Deus. É uma lembrança constante de que a palavra de Deus, ela será a última palavra. Ela será a palavra verdadeira e que tem poder e irá se cumprir. Tá certo? Então vamos ficar firmes. Vale a pena perseverar. Vale a pena resistir. Porque todos aqueles que perseverarem e resistirem irão receber a coroa de glória, a coroa de justiça. Tá certo? Chegamos ao fim de mais um estudo guiado. Para a honra e glória de Deus, encerramos a 9ª semana de estudo. A 10ª semana está bem aí adiante de nós. O trimestre ainda não acabou. Ainda tem algumas lições aí pela frente. E eu quero contar com a tua presença. Vamos perseverar, vamos retornar no dia seguinte. Eu sei que às vezes pode parecer difícil, a gente pode vir até mesmo sem vontade. Mas eu te digo, vale a pena. Dê apenas o primeiro passo, que o resto vai acontecer. Às vezes, quando eu estou aqui meditando e estudando, eu estou tão cansado. Quem sabe vocês até já perceberam algumas vezes o meu olho quebrado, quem sabe com aparência de sono.
Mas quando eu começo a conversar com vocês, a transmitir o estudo, a explicar, o sono logo vai embora. E o coração é aquecido com a alegria, com a paz, com a presença de Deus. Então, vamos dar o primeiro passo e com certeza Deus irá confirmar os passos seguintes. Tá certo? É isso. Até a próxima e tchau, tchau.